Fala pessoal, eu sou o Leandro Medeiros e há quase 20 anos atuo no mercado financeiro e agora estou com o projeto Fortaleza Financeira, que é para levar a educação financeira até você. E sobre o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar de crenças relacionadas ao dinheiro. Por que crenças relacionadas ao dinheiro? Porque as crenças são a base de tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, de todo o nosso comportamento. Então, desde cedo, antes, lá quando a gente é criança, a gente nasce como se fosse um livro aberto. A gente nasce como se fosse um HD limpo, prontinho para que as informações sejam inseridas. Veja uma criança, por exemplo. Uma criança, tudo que você disser para uma criança, ela vai acreditar. Então a gente vai moldando a criança de acordo com o que a gente entende que é o melhor para ela. E as crianças vão absorvendo todos os ensinamentos que nós, pais, ou que aqueles que convivem mais próximos de nós, vão colocando junto às crianças. As crianças são curiosas, elas querem entender tudo que funciona, tudo que acontece no mundo, né? Muitas vezes a gente até fica irritado com isso, né? Mas as crianças, elas têm essa vontade de conhecer, essa ânsia por mais conhecimento. Por quê? Porque elas estão com o HDzinho delas limpo, aberto, pronto para receber informações. E nós, como os responsáveis, né, pelas crianças, pelos nossos filhos, a gente vai inserindo, né, um monte de programinhas dentro desse HD das crianças. Foi assim conosco, foi assim com os nossos pais, foi assim com os nossos avós. Sempre a gente teve os programinhas sendo inseridos na nossa mente, na nossa memória. Então, esses programinhas e esses aplicativos, quando eles formam uma base muito firme de certezas que temos da vida, eles são chamados de crenças. Então a maior parte dessa programação vem dos pais. Os pais são aqueles que ensinam, inserem nas crianças a maior parte da sua programação. Esses pais receberam dos pais deles também a programação. E o ambiente que cercava também influencia nessa aquisição dessas crenças e desses conhecimentos. Então, veja, nossos pais nos amam, colocaram o que foi que eles puderam fazer de melhor para nós. Porém, eles estavam presos no nível de conhecimento que eles tinham e no ambiente em que eles viviam. Tá? E relacionado a finanças, muitas vezes, ou em boa parte das vezes, eles não são referência para isso. Eles nos amam, eles amam seus filhos, mas eles não são referências para dinheiro. Porém, aquilo que eles entendem, eles colocaram para nós como sendo uma verdade absoluta, como sendo uma crença verdadeira de que aquilo realmente é o correto ou era o correto a ser feito. Tá? Outra parte das crenças que a gente recebe é do ambiente em que a gente vive. Escola, igreja, os parentes. Então a gente vai absorvendo essas informações, absorvendo isso que a gente chama de conhecimento e vai montando os nossos programas que acabam se sedimentando, se solidificando na forma de crenças. Uma outra parte das nossas crenças, ela vem do sistema onde a gente está inserido, dos governos e dos políticos, muitas vezes, ou na maior parte das vezes, como forma de perpetuação de uma condição social de pobreza para fins de dominação das pessoas. Então, muitas vezes, e no nosso país, infelizmente, isso é uma realidade,
as crenças são inseridas na população para que elas fiquem presas a um sistema em que os políticos e os governos possam dominá-las. E boa parte da população não se dá conta disso. No cinema e na mídia também a gente absorve muita programação, né? O nome já diz, né? Na TV é programação, então a gente recebe uma programação que dentro dela tem muitas crenças inseridas ali, ó. Veja, quantas novelas e quantos filmes você já não assistiu que o rico e o empresário é sempre a pessoa má do filme, sempre a pessoa que causa mal às outras pessoas. E aquele pobre e trabalhador é sempre o bonzinho. Toda novela, todo filme tem isso. É raro, raríssimo, um super-herói que é rico, por exemplo. Pensa bem, se a gente for parar para pensar, só tem o Homem de Ferro e o Batman. Os demais são todos pobres. Então veja, na mídia e no cinema, sempre, invariavelmente, o rico e o empresário é o mal e o pobre e o trabalhador é o bonzinho. E isso vai sendo inserido no nosso imaginário, vai sendo inserido na nossa mente, de que se é rico, é mal, e se é pobre, é bonzinho. Então, isso povoa o inconsciente coletivo, que acaba tomando isso como uma verdade absoluta, tá? Outra coisa interessante, o noticiário. Sempre o noticiário, os casos que envolvem corrupção, os que são noticiados são sempre com pessoas ricas. Eles são os que dão mais mídia, que dão mais notícia, que dão mais acessos, em que o público fica mais interessado. Então, com certeza, o noticiário vai sempre que encontrar algum indício, não precisa nem ser um fato, algum indício de que alguma pessoa que tenha alguma condição financeira mais favorável cometeu alguma ilegalidade, esse vai ser noticiado em todos os telejornais, em todos os portais, tá? Isso acaba também povoando o inconsciente coletivo, povoando o nosso imaginário, e a gente imagina sempre os ricos, e são ricos só porque são ladrões, só porque são corruptos. Só que todos os pequenos casos, de repente, de corrupção de pessoas que não são ricas e não são noticiados, a gente acaba ignorando, não é mesmo? Então a gente vai crescendo, na imensa maioria das vezes, com essa programação. Essa programação que colocam na nossa cabeça. Dinheiro é sujo, né? Todo mundo fala, dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo, dinheiro é ligado à sujeira. Dinheiro é a causa de todos os males. O dinheiro não dá em árvore, né? Toda vez falam isso, dinheiro não dá em árvore. Quem nunca ouviu isso dos seus pais, né? Não dá para ter dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo. Dinheiro não traz felicidade. Toda vez a gente ouve isso também. A grande maioria da população também tem essa frase na ponta da língua. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso aí também é altamente disseminado por todos os cantos, não é mesmo? Ainda mais nós que somos um país cristão, e isso está inclusive na Bíblia, mas de uma forma que aparentemente está mal interpretada, não é mesmo? Dê aos pobres todos os seus bens, né? Então isso aí também é muito disseminado e tal, para que se você realmente diz que ama o Deus, né, Criador, então dê aos pobres e vá viver feliz no reino dos céus, né? Imagino também que essa seja uma citação mal interpretada, mas que ela dissemina-se por todos os cantos e as pessoas tomam isso como uma verdade. Caixão não tem gaveta, né? Todo mundo fala isso. Caixão não tem gaveta. Para que acumular tanta coisa? Para que depois vai morrer e não vai deixar nada não vai levar nada? Então, isso também a gente ouve muito, né?
Sou pobre, mas sou limpinho. Olha só que frase mais, digamos assim, que não tem nexo, né? O que tem a ver uma coisa com outra? Limpeza e riqueza, ou limpeza e pobreza, entendeu? Então, a gente ouve isso muito. E volto a dizer, especialmente na mídia, nas novelas, nos filmes, a gente sempre ouve isso, né? Eu tenho um caso particular com a minha mãe, né? Mãe, se você estiver me ouvindo, eu te amo, mas você sempre me dizia essa frase. Então você falava assim, minha mãe falava assim, quando eu queria subir os cargos para poder ascender na minha carreira e eu tinha que me dedicar um pouco mais, ou abrir mão de algumas coisas, ou mudar de cidade, minha mãe sempre falava assim, para que tanta ambição, menino? Para que tudo isso? Né? Então, veja, olha só, a gente podendo crescer, podendo avançar e tendo essa mentalidade dentro da nossa casa. E muitas outras que a gente tem por aí. Com certeza você deve ter na sua família, no seu ciclo de amigos, essas e muitas outras frases aí que formam o nosso inconsciente coletivo, nosso imaginário popular, relacionadas às crenças com o dinheiro, né? Então, as pessoas com dinheiro, ela acaba sendo mal vista pela sociedade, né? Então, na maioria das vezes, a gente vai imaginar que uma pessoa que é rica, ela conquistou essa riqueza com corrupção, pisando nos outros, passando por cima dos outros, roubando, né, traficando e tal. Então, a primeira coisa que se pensa, geralmente, é isso, né? Mas isso é algo que faz parte do nosso inconsciente coletivo, né? Mas aí a gente tem aquela pessoa como sendo algo ruim. Então, o dinheiro, aquela pessoa, ela é ruim e o dinheiro que ela tem também é fruto de algo ruim. E como que a gente vai querer para nós, como que a gente vai querer trazer para nós mesmos algo que é ruim? Você não vai desejar para você algo que é ruim, né? Você geralmente quer desejar algo que é bom, né? Nós queremos ter perto de nós algo que seja bom, mas o dinheiro, né, e a riqueza está no nosso inconsciente, que é algo ruim. E também, então, dessa forma, nós não vamos conseguir atrair para nós algo que a gente acha no nosso, não digo necessariamente no nível de consciência, mas talvez no nível de inconsciência, a gente vai, como que nós vamos atrair algo que a gente considera ruim? Então, a gente acaba quase que amaldiçoando essas pessoas que conquistaram alguma coisa, né? A gente acaba diminuindo essa conquista dessas pessoas. Quem nunca viu alguém falar, ou até você mesmo, ou algum familiar, algum amigo seu, que viu alguém com um carro bonito, com um carro do ano, um carro esportivo, e falou, aquele é um playboy, aquele é uma almofadinha, filhinho de papai, o papai é corrupto, o papai dele conseguiu isso assim, conseguiu isso assado, conseguiu isso ludibriando as pessoas, né? Ou ele mesmo, aquela pessoa. Então, a gente acaba diminuindo, desprezando todo o esforço que aquela pessoa fez, ou toda a expertise, tudo aquilo que aquela pessoa se esforçou para conquistar aquele patrimônio, a gente acaba reduzindo isso a simplesmente é um corrupto, é um ladrão, por isso que tem isso. Então, como é que a gente vai conseguir conquistar a nossa prosperidade se sempre que a gente vê alguém em uma condição muito favorável, a gente tem esses sentimentos negativos, né? Muitas vezes a gente não quer nem estar perto dessas pessoas. Eu tenho outro exemplo familiar. Meu pai, se você estiver me ouvindo, desculpa, mas meu pai também, ele não gosta muito de estar em ambiente de pessoas ricas, de pessoas bem favorecidas financeiramente. Ele se sente, eu imagino que ele se sinta assim diminuído, ou ele se sinta que ele não possa atingir aquele patamar, ou ele imagina que aquelas pessoas conquistaram aquilo de forma ilegal. Então, mas isso é uma realidade em muitas outras. Então a gente vê que as pessoas muitas vezes não querem nem se relacionar com outras que
que têm prosperidade financeira, tá? Daí, com tudo isso, vem uma autossabotagem. A gente passa a se auto-sabotar. A gente fala para nós mesmos assim, no nível de consciência ou no inconsciente. Tenho que ser trabalhador e esforçado e trabalhar de sol a sol, porque o trabalho dignifica o homem. Então a pessoa ela tem que se esforçar, mas esse trabalho dignifica o homem ou tem que ser trabalhador, geralmente é um trabalho braçal, é um trabalho que você trabalha para outra pessoa, que você se esforça para construir coisas para outra pessoa e não para você mesmo. Então as pessoas colocam no seu imaginário que esse trabalhar é trabalhar para um outro, é trabalhar para outra pessoa, e que se ele não fizer isso de sol a sol, ele não é digno de estar aqui na Terra, entendeu? Ele não é digno de viver aqui em sociedade, né? Então a gente acaba também se contentando com o pouco que é dado a nós, né? A gente até chama, olha só que coisa interessante, a gente fala que a gente ganha tanto. Olha só, já a nossa língua no Brasil, a língua portuguesa, ela já é até assim um pouco, como é que eu posso dizer, submissa já, porque a gente fala, eu ganho tanto. Ora, se você ganha, você realmente não teve esforço, porque alguém te deu algo, você ganhou, alguém te deu. Na minha opinião, quem ganha dinheiro ou se a pessoa é uma criança que óbvio, não tem condições de trabalhar, ou um mendigo, né? O mendigo ganha, alguém dá para ele. A pessoa que trabalha e se esforça, na verdade, a gente tem que ter a mentalidade de outros países que eles falam fazer dinheiro. Você produziu aquele dinheiro, certo? Você se esforçou, você pegou e com a sua intelectualidade, sua força, sua expertise, sua perspicácia, você fez dinheiro, você produziu dinheiro, você não ganhou dinheiro, ninguém dá dinheiro de graça para ninguém, certo? Até aquele que ganha na Mega Sena, ele apostou, então ele fez uma aposta e realmente ganhou, mas ele ainda assim teve um esforço, ele não achou o bilhete premiado na rua, ele ainda pegou e teve um certo esforço, 1 em 50 milhões para pegar e receber aquele prêmio, tá? Aí as pessoas também, outra sabotagem, ela fala assim, eu me esforcei tanto, eu trabalhei tanto, eu trabalhei dia a dia, de noite a noite, e tenho agora que gastar todo o meu salário e acabo não guardando nada. Eu mereço gastar com isso, eu mereço gastar com aquilo, sobrou R$500 na minha conta, sobrou R$200 na minha conta, ele dá um jeito de gastar aquele dinheiro, né? E não guardar nada. Porque ele tem no imaginário dele que se ele se esforçou tanto, ele foi tão trabalhador, ele teve tanto esforço naquele mês, então ele pode se dar ao luxo de comprar um churrasco, fazer um churrasco para os amigos com cerveja, com picanha e com tudo que tem direito, e acaba não sobrando nada para ele guardar para o eu do futuro dele ou para a liberdade dele financeira lá na frente, não é mesmo? Uma boa parte das pessoas, e eu vejo isso na minha atividade, vejo muito isso, e é um dos erros que depois eu vou comentar com vocês mais aprofundadamente, é a pessoa viver uma vida fora das possibilidades dela, né? Fora da realidade financeira dela. E de que forma? De que forma essa pessoa faz isso, geralmente? Se endividando, né? A pessoa hoje não pode ter uma TV de 50 e quantas polegadas, ela vai na loja e compra essa TV parcelada em 20 vezes, pagando um juro absurdo para a loja, só para ter aquele item na casa dela. E ela acha, eu trabalhei tanto, eu tenho o direito de ter essa TV. Mas ela está se dando uma recompensa antes do merecimento, entendeu? Então, essa pessoa se sabota, porque ela vai acabar ficando escrava dessas parcelas. Ela vai receber o salário dela e vai ter que ficar pagando parcela, né? Essa pessoa acaba parcelando tudo aquilo que ela achar na frente dela, que ela quiser. Primeiro, ela se endivida para ter as coisas antes dela pegar e juntar o dinheiro para depois comprar
aquele item desejado, ela não se programa, né? Isso é uma forma de autossabotagem, ela vai ver escrava dessas parcelas, tá? Quantas vezes você já não ouviu dizer assim, felicidade é pagar boleto? Tem até propaganda na TV com humorista e tal, que felicidade é pagar boleto. Gente, pagar boleto não torna ninguém feliz não, mas a gente é colocado no nosso imaginário que isso é uma forma de felicidade. Então, enquanto a gente não se livrar dessas crenças, nós vamos estar nos auto-sabotando, tá? Eu não posso me misturar, eu já falei isso antes, eu não posso me misturar com essa gente, né? Então, vamos supor, a gente tem até condições de se relacionar com alguém que conquistou mais na vida, né? Que conquistou mais patrimônio, que conquistou mais prosperidade financeira. A gente pode até ter possibilidade de se relacionar com essas pessoas e até adquirir um pouco do conhecimento dessa pessoa, de saber como que ela fez para chegar ali, mas a gente se auto-sabota e fala, eu não vou me relacionar com esse povo, não vou me misturar com esse povo. Muitas vezes a pessoa não se sente até digna de estar lá junto com aquelas pessoas, seja na casa delas, ou num ambiente, ou num restaurante, ou numa festa, ou até, sei lá, em alguma lanchonete, em algum lugar que essa pessoa está, ela não se sente digna de estar ali, né? Quantas vezes a gente já não vê, eu já atendi empresários que eles falavam assim, eu não posso reformar a minha loja e deixar ela um ambiente mais agradável porque eu vou espantar clientes. Olha só que coisa assim absurda. Se ele deixar a loja dele mais agradável, com um ambiente mais bonito, mais aconchegante, mais moderno, as pessoas não entram na loja dele. Olha só que coisa estranha, né? Por quê? Porque essas pessoas sofrem dessa sabotagem, de que elas acham que elas não podem entrar num ambiente um pouquinho melhor, um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais elegante, um pouquinho mais aconchegante, né? Outra coisa que está sempre, povoa sempre, né? E a gente vê no Brasil isso muito, né? Que o patrão é sempre mal, o patrão só quer te explorar, o patrão só explora e depois vai viver a boa vida dele e quem trabalha aqui duro sou eu, e o patrão só aproveita a vida. A gente que eu falo eu, né? Eu tenho consciência disso, que não é assim que funciona, né? O patrão também sofre, o patrão também tem os dilemas dele, o patrão também tem os problemas dele, então todos sofrem junto. Certo? Agora, se você puder conquistar algo melhor para você mesmo, subir degraus nessa empresa, e se essa empresa não te valoriza, você pode ir para outra, né? Porque se o patrão não conseguir valorizar os bons funcionários, outra empresa vem e leva eles embora. Simples assim, é mercado. Se você é um bom trabalhador, um bom funcionário, e você demonstra isso, cedo ou tarde, você vai ser reconhecido e o mercado vai te premiar, te levando para uma outra empresa que vai te valorizar, certo? Outra coisa que a gente se sabota, se eu melhorar de vida, só vão ficar perto de mim aqueles que têm interesse. Então a pessoa acaba se recusando a melhorar de vida. Volto a dizer, pode ser no nível de consciência ou no nível inconsciente, ela se recusa a melhorar de vida porque acha que as pessoas que vão se aproximar dela vão ser apenas por interesse, né? Já pensou? Olha que sabotagem que impede as pessoas de progredirem, né? Outra coisa que a gente vê muito, minha família sempre foi pobre. Quem sou eu para mudar essa realidade? Então, muitas vezes inconscientemente, a pessoa pensa que ela não tem o direito de quebrar essa realidade de gerações da família dela. A família dela vem geração por geração, sempre numa condição desfavorável, sempre com muito sofrimento, sempre com muita escassez, e a pessoa pensa, nossa, quem sou eu para mudar essa realidade? Quem sou eu para sair desse mundo? Quem sou eu para romper essa barreira? E muitas vezes, consciente ou inconscientemente, acaba perpetuando essa realidade. A gente vê, eu venho de cidade pequena, eu sou natural de cidade pequena, e eu vejo, às vezes, muita gente, as pessoas não querem sair da cidade onde estão, porque a família está lá
e ela poderia ter uma condição melhor em outra cidade, mas ela não quebra esse vínculo, essa amarra, essas algemas com a realidade familiar dela. Ela pensa, quem sou eu para sair daqui de perto da minha família? Minha família sempre foi pobre e eu não posso quebrar essa corrente. Outra coisa que a gente vê muito também, não preciso de muito para viver, ou muita gente fala até para sobreviver. Olha só, a pessoa fala, não preciso de muito para viver. Não, tá bom, o que eu tenho já basta para eu viver ou sobreviver. Então, esse tipo de autossabotagem impede que a pessoa busque mais, que ela queira mais, que ela lute por mais, que ela vá atrás de mais coisas, porque ela acha que aquilo que ela tem, mesmo que seja uma casa que não é tão boa, mesmo que não tenha um conforto, mesmo que dependa do SUS, mesmo que depois vá depender de INSS, de aposentadoria, ela fala, eu não preciso de muito para viver, isso aqui tá bom. Então, isso acaba sabotando essa pessoa. Outra coisa muito, muito grave que no nosso país a gente vê muito também é o governo não faz nada por mim. O governo não me apoia, o governo não me dá nada. Aí aquela pessoa já é vitimista, né? Ela espera que o governo resolva os problemas dela, que o governo vai dar na mão dela, vai dar de mão beijada para ela o que ela deve buscar por si própria. Então, fica esperando que um ente que a gente chama de governo venha e entrega na mão dela o que ela acha que ela precisa para viver. Então, a pessoa acha que o governo tem que prover tudo para ela. Então, veja, e no Brasil a gente vê muito isso, que as pessoas querem depender do governo, de todas as esferas do governo. Isso é um vitimismo tão grande que impede que essas pessoas prosperem e que também, de repente, até o nosso próprio país se desenvolva. Porque as pessoas ficam esperando do governo e não dão os passos elas por si próprias, né? E muitas outras coisas que a gente vê todos os dias aí, você já deve ter se deparado com várias dessas sabotagens e dessas crenças e que, na imensa maioria das vezes, as pessoas se recusam a lidar com isso. As pessoas, elas não querem reconhecer isso e superar essas barreiras, lidar com isso, romper essa realidade. E a maioria de nós recebe essa programação e potencializa ela ainda. A gente, como eu falei, se recusa a lidar com isso, mas amplia isso para outros níveis que acabam deixando a pessoa amarrada, sem progredir, sem prosperar financeiramente. Então, veja, absolutamente todos os dias, a gente vê pessoas com essa programação, com essas crenças. Né? Na minha profissão, na minha empresa, eu atendo diariamente, todas as vezes, pessoas com essa programação. Pessoas que realmente não conseguem quebrar essa barreira da autossabotagem com a prosperidade, com a riqueza, e elas acabam perpetuando isso. E eu vejo, inclusive, não apenas os idosos, as pessoas de mais idade, mas inclusive jovens, né? Jovens com esse pensamento, com essa programação, sem que possa ver uma luz nesse fim do túnel para romper essa barreira, certo? Aí os poucos que acabam rompendo isso, eles acabam tendo alguma, digamos assim, alguma discriminação, né? Ah, aquele fulano é metido, ah, aquele fulano virou boyzinho, virou playboy, virou não sei o quê, tal, aquele fulano, não sei não onde ele arrumou aquilo ali. Então, as pessoas acabam sendo até discriminadas por isso. Mas a gente tem que estar disposto a romper essa realidade. A gente tem que estar disposto a não se importar com essas coisas que eventualmente dizem da gente em prol da nossa própria prosperidade. E em alguns momentos até se afastar
das pessoas que estavam com você até ali, não tem problema nenhum nisso. Você honra o tempo que você conviveu com aquelas pessoas, mas se afasta delas porque, de fato, você forma com aquelas pessoas um inconsciente também. Você é a média das pessoas com quem você convive. Então, se você continua a conviver com pessoas com esse pensamento, você vai perpetuar esse pensamento e você dificilmente vai conseguir romper essa barreira. Então, para a gente poder evoluir nas nossas finanças pessoais e na prosperidade financeira, a gente precisa reconhecer essas crenças. Primeiro passo, reconhecer que elas existem, né? E, se possível, também a origem delas, de onde que vieram, né? Quem disse isso para nós? Quem nos inseriu isso, né? E passar, então, a sobrescrever essas crenças. A gente vai passar a escrever outras frases que a gente vai falar para nós mesmos para a gente mudar esse sistema de crença. E mudando esse sistema de crença, a gente começa a lidar de uma forma diferente com a nossa realidade financeira, né? Mas isso já vai ser tema para uma outra ocasião, para um outro vídeo, tá? Senão esse aqui vai ficar muito extenso e aí eu vou querer que vocês também vejam o outro que eu vou postar daqui uns dias, mas já deixo uma tarefa para vocês, tá? Vocês pegam e listem num papel todas as crenças negativas que vocês identificam que vocês têm sobre o dinheiro. Lista todas, de um lado da folha, tá? E do outro lado, vocês colocam uma frase oposta, positiva, entendeu? De um lado, uma crença que vocês têm negativa, tipo aquelas que eu falei, rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. E do outro lado, vocês colocam, dinheiro pode trazer felicidade junto, sim. Quem falou que não pode? Quem falou que uma coisa pode excluir, deve excluir a outra? Não, posso ter dinheiro e posso ser feliz, não tem problema nenhum nisso. Dinheiro não é sujo, sujo é aquele papel, aquilo que a gente chama de dinheiro, aquelas notinhas de papel que o governo põe na nossa mão e diz que vale tanto, aquilo pode ser sujo, mas o valor que ele tem não precisa ser sujo. Então, vai escrevendo essas coisas e depois fala para si próprio, isso algumas vezes, que isso inicia o processo de mudança das nossas crenças e a gente, a partir daí, começa a ver o mundo de forma diferente e aí a gente começa a se sentir bem com o dinheiro e com a prosperidade financeira, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje e espero que você tenha gostado. E se você quiser ver mais vídeos desse, então curte aqui, compartilha, se inscreve no canal ou na minha rede social, @LeandroMedeiros no Instagram, Leandros Medeiros no Facebook e até o próximo vídeo.